ele atravessou o Atlântico dentro de um barril. Achei. Pica-pau, lembrou do pica-pau, né? Jeans, Um remo e um barril? Não, totalmente à deriva. Ele não tinha nenhum meio de propulsão. Ele não tinha motor, não tinha vela, não tinha nada. Era só um barril que ele construiu, obviamente, num barril de fibra de vidro, formato de um barril, grande o suficiente para ele ficar dentro do barril, inclusive em pé. Isso aí. Esse é o Jean-Jacques Savant. E ele colocou o barril dele nas Ilhas Canárias com o objetivo de chegar em Guadalupe, no Caribe, e chegou. Pelas correntes? Pelas correntes. No começo ele passou um perrengue porque ele dizia que ele era passageiro do oceano, porque ele só ia para onde a correnteza levasse ele, o vento levasse ele, porque ele não tinha como manobrar. Ele não tinha dizer eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Ele ia para onde levasse, né? E no começo ele saiu das ilhas e a correnteza pegou ele de surpresa e começou a levar ele para o norte, quando ele deveria seguir para leste. Então ele começou a subir, começou a ficar meio assustado, mas depois ele entrou em outra correnteza e acabou tomando o rumo dele. E isso foi muito recente, como eu falei, 5 ou 6 anos atrás. E ele tinha um meio de comunicação, então ele ia fazendo diariamente, ele fazia relatos, era muito interessante a viagem dele. Painel solar Só ali que, já, né? Isso é um senhor, ele tinha 70 e poucos anos de idade, sozinho, dentro do barril. O que os caras não fazem pra fugir do casamento, né? E ele conta um episódio que ele, no meio da travessia, ele viu que estava vindo um navio e ele passou um rádio para o navio falando, olha, eu tô aqui, né? Você tá me vendo? O cara falou assim, não tô vendo nada. Imagina, os caras iam ver um negocinho pequenininho desse. Ele falou assim, eu tô aqui, mas eu não tenho como desviar de você. Aí isso que o cara do navio fala assim, mas você é um náufrago? Você aconteceu o quê com o seu barco? Ele falou, não, é que eu tô numa embarcação que não tem como mover. Quer dizer, o cara não entendeu nada, né? Como é que ele podia estar dentro de um barril. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu fazer a travessia. Né? Não ser atropelado, né? Mas, ironicamente, 2 anos depois que ele fez isso, que foi uma coisa inédita, nunca ninguém tinha atravessado o Atlântico totalmente à deriva de propósito. Atravessou como um náufrago. Ele estudou as correntes. Exatamente. Ele sabia, ele estudou as correntes, mas ele estava sujeito a qualquer intempérie, né? Se o vento soprar ao contrário, ele vai para onde o vento soprar. E ele tinha calculado mais ou menos a duração da viagem dele e passou um perrengue de final de comida, já não tinha muita coisa, ele escrevia isso. Mas 2 anos depois ele resolveu fazer de novo a travessia do Atlântico, só que com um barco a remo. Barco a remo, como mais ou menos fez o Amir, né, no passado. Hoje em dia já tem barcos a remo bem avançados de tecnologia, e ele morreu.